Olá, pessoal cognautas, pessoal do site, saudações, sou o professor Rodinei Dancas, psicólogo do curso. Hoje a gente tem uma entrevista sensacional. Estava conversando bastidores com a doutora Roberta, médica, pediatra, trabalha no PSF, e o doutor Oliveira. O doutor Oliveira precisa falar, né? Ele é o expoente hoje, né? O nosso psicólogo da área de concursos públicos, seleção, treinamento, e a gente vai conversar com os dois. Vamos falar sobre crianças no mundo atual. Meus amigos, sejam bem-vindos. Doutora Roberta, é um prazer estar aqui. Obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com vocês, meninos. Legal. Doutor Oliveira, mais uma vez, obrigado pela presença. Sempre atendendo os nossos pedidos aqui da Cognos, né? Obrigado, doutor Oliveira. Eu que agradeço sempre lembrando que a gente está sempre trazendo pessoas diferentes, que acho que faz parte desse trabalho da Cognos, né? E é legal que a gente traz autoridades, pessoas que conhecem e sabem o que falam. A gente fez uma entrevista de felicidade um dia desses, onde a entrevistada falou com o ministro da felicidade de Butão, né? A gente vai buscar as pessoas de todos os cantos do planeta, vai ser sensacional. Doutora Roberta Oliveira é pediatra, né? Cuida das crianças, e as crianças estão mais conectadas ou menos conectadas no mundo digital? O que está acontecendo com as nossas crianças, doutora Roberta? No mundo digital, elas estão extremamente conectadas, só que no mundo real, aí a conexão é mais preocupante. Eu acho que, na minha opinião, a gente tem que meio que dar um pouquinho de desconectada nessas crianças, porque esse mundo digital é fantástico, é muito interessante, mas assim, a qualidade de tempo, né, com os pais é muito mais valioso, entendeu? Então, assim, a gente tem que pegar essas crianças desde cedo e diminuir o tempo de tela. Isso é uma coisa que vai ajudar bastante as próximas gerações. Então, se a gente não tomar uma atitude agora, a gente pode ter crianças que vão virar adultos com muitos problemas, não só problemas emocionais, mas cognitivos, inclusive. A gente tem, é científico, a gente teve uma diminuição no QI, né, dessas crianças, por conta desse uso excessivo, né, esse tempo excessivo de tela que eles têm. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar, a gente precisa tomar uma atitude, os pais precisam parar e serem, né, ouvirem, né, as orientações dos pediatras, dos profissionais, para mudarem o comportamento, porque senão a gente não vai salvar o QI dessas crianças, a gente vai ter adultos com muito mais problemas do que a gente já tem. E doutora Roberta, isso é um problema do nosso país subdesenvolvido ou isso é uma tendência mundial? Isso é uma tendência mundial, isso é em todo canto, né? Os países mais desenvolvidos, o que a gente vê é que eles estão mais antenados com as pesquisas e os resultados dessas pesquisas, e aí estão no movimento de tomar uma atitude para diminuir o tempo de tela das nossas crianças, das crianças do mundo, né, do planeta. Mas é algo que a gente precisa prestar atenção aqui no Brasil, porque cada dia mais a gente tem crianças desconectadas do mundo real, né, desconectadas das coisas que estão acontecendo ao redor e usando a internet como a tecnologia como step, né, do cérebro, e isso diminui as conexões cerebrais. Você faz com que você tenha crianças que não sabem interpretar um texto. Isso é grave, sabe? Não sabem pensar. A gente tem que trabalhar de tal forma que essas crianças tenham um desenvolvimento cerebral adequado e sejam, né, trabalhadas para pensar. Então, crianças que não pensam vão virar adultos que não pensam. E com uma série de problemas também emocionais causados por isso. Frustração, raiva, vão ter burnout, não vão saber lidar com as coisas que acontecem ao redor e vão virar adultos com sérios problemas e até com dificuldades cognitivas mesmo,
né? Eles vão se sentir frustrados porque não conseguem fazer as atividades, porque não sabem pensar, não aprenderam durante o desenvolvimento. E aí a gente tem essa série de pessoas que não sabem trabalhar em equipe, não sabem dividir, não sabem lidar com as metas, e aí vem a angústia, vem a ansiedade, enfim, uma série de problemas. Então a gente tem que cuidar disso na infância. Doutor Oliveira, bem colocado a doutora Roberta, né, sobre menos tela e mais social, mas até que ponto as crianças são responsáveis, ou os pais são responsáveis por essa permissão de acesso à internet, né? Nós estamos falando de crianças, mas a internet começou aqui no Brasil em 1990, 94, 95, bug do milênio, 2000, temos conexões com diversos provedores, 2010. As crianças hoje, com a doutora Roberta, me parecem as crianças de 20 anos de idade, mas até que ponto os pais são responsáveis por esse afrouxamento de regras sociais? A gente tem que pensar aí, né, que infelizmente ou felizmente, a gente tem que avaliar dos dois lados. Os pais precisam trabalhar, precisam sair para ganhar o seu sustento, sustentar a família, mas as crianças estão indo muito cedo, né, para as escolinhas, então elas vão para as escolas com 5 meses, 6 meses, muitas vezes já vão para a escola, e já são delegados a tios da escola, das tias da escola, aos cuidados. Quando não, muitos vão aos avós, vão conviver com os avós no tempo de infância, e eu não vejo isso como uma maldade, né? Até bacana que os avós possam tomar conta, mas os avós chegam junto com uma bagagem, nessa bagagem vai lá o tablet, vai lá o celular, é muito mais fácil distribuir o celular e jogar na televisão para assistir um programa ou para ver um vídeo no celular, no YouTube, é muito mais fácil. Eu vejo aí muitos pais que sempre reclamam, eu estou chegando cansado, esgotado, trabalhei o dia inteiro, não tenho tempo para brincar, não tenho tempo para me conectar, mas ao mesmo tempo eu também vejo muitos pais que arrumam tempo para ir para academia, para fazer musculação, para assistir jogo de futebol na televisão, e as famílias vão se perdendo. Então as mulheres estão ficando desamparadas, os filhos estão ficando desamparados e a família vai se perdendo aos poucos. Então, acho que tudo é importante, a modernidade é importante. Eu gosto muito quando meu filho mexe no celular, mas prefiro muito quando ele vai nadar comigo, quando ele vai jogar bola comigo, quando ele quer jogar basquete comigo, quando ele quer viajar comigo, quando ele quer tomar sorvete ali pertinho de casa, lá que é um picolé de palito de R$3. Eu curto muito isso. Nós vamos ao mercado junto, muitas vezes a gente faz o nosso passeio agora no calor, à noite a gente pega lá a família para dar uma volta com as crianças na rua, os meus pequenos gostam de andar solto, então acho que tudo isso, se bem organizado, não tem como dar desculpa que não tem o tempo. Esse é o meu pensamento. Doutora Roberta, a senhora tocou muito no assunto aí de internet, de uma forma bem periférica, mas foi situando nessa conexão. Como a senhora é especialista em criança, é uma dúvida que eu tenho também, apesar da minha formação em psicologia, qual é o interesse maior da criança, no mundo real ou no mundo imaginário? Olha, a criança, ela tem esse interesse no mundo imaginário, principalmente hoje em dia, né? Mas se ela for, né, apresentada ao mundo real, porque a gente tem que apresentar. É que nem aquela criança que nunca ouviu ópera. Você tem que apresentar. Você tem que apresentar ela, porque ela nunca ouviu ópera. Você tira, às vezes, a oportunidade de descobrir que aquela criança ela gosta de ópera. Então, a mesma coisa é o mundo real. Você tem que apresentar ela ao mundo real, para ela ter essa experiência. Então, é como falou o José, né? Os pais têm que aproveitar esse pouco tempo para apresentar um mundo real para as crianças, né? Às vezes ela não sabe que é tão interessante. Se você levar ela para um jardim botânico e mostrar o besourinho verde brilhante, a criança vai ficar encantada com aquilo. Vai mostrar um beija-flor, um passarinho. Hoje em dia as crianças estão tão ali, né, naquele mundo imaginário. A criança adora brincar de faz de conta, mas ela pode brincar de faz de conta sem precisar de uma tela.
Isso me parece, né, doutor Oliveira, que não tem nada a ver com a classe social, seguros financeiros, né? Não, é barato, não precisa de muito segredo. Se ela for no jardim, vai ter um monte de bichinhos e papos muito interessantes para a criança. A criança, ela se interessa por tudo, ela é uma esponja. E se você apresentar o mundo real para ela, ela vai achar aquilo encantador. O problema é que os pais, sabe, tem essa coisa de, realmente, eu estou trabalhando muito, eu estou cansado, chego cansado. Mas é como o José falou, é pegar aquele tempo que ele estaria na frente da TV assistindo futebol, pegar o filho, bota embaixo, filho, vamos ver o mundo, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Meu marido acha engraçado. Eu saio no final de semana, eu falo assim, gente, vamos ver o mundo, pelo amor de Deus. Eu trabalho com telemedicina, eu passo todos os dias, 12 horas na frente da tela. Eu quero ver o mundo. Eu fui criada vendo o mundo. Eu brincava no jardim da minha avó. Então, assim, eu conhecia as aranhas, as minhocas, as borboletas. Eu brincava na praia, eu passava horas brincando com aqueles caranguejinhos que saem do buraquinho, chama maré, né, que a pessoa chama. Então, assim, e eu achava aquilo fantástico, sempre gostei de biologia. E aí, eu aqui, fazendo medicina. É isso. Doutora, a senhora falou do desenvolvimento da criança, e se a gente pegar, a vida começa criança, né, adolescente, adulto, né, depois vai avançando a idade, né? Já existe estudo dos malefícios do uso da tecnologia pela criança na atualidade. Me parece que os adultos têm dificuldade de lidar com a hierarquia, o burnout. A senhora, acho que citou do burnout, mas isso já se vê nos adultos mais jovens, esse problema, né? Cada vez mais. É verdade isso? É verdade. Cada vez mais jovens, né? E isso é científico, né? Já tem estudos mostrando que essas novas gerações elas têm o QI mais baixo do que as gerações anteriores. Então, cada vez a gente tem indivíduos com déficit cognitivo, e o que vai levar, claro, a problemas, né, de desempenho nas suas atividades, frustração, e essa angústia vai acabar indo para o burnout. Isso a gente vê em pessoas cada vez mais jovens. A gente tem jovens de 22 anos com burnout. Como assim? Né? Uma pessoa que deveria estar com todo o gás, todo o pique, e o que eu mais vejo são esses jovens usando medicação para controle, né, do distúrbio emocional. Então, indo no psiquiatra, passando com psicólogo, e desde cedo. É um negócio impressionante. Doutor Oliveira, eu queria fazer um comentário paralelo ao que a doutora falou. Ela disse dessa dificuldade, né, desse baixo grau de cognição dos adultos. Me parece que o senhor tem desenvolvido trabalho na Cognos no CPP quanto análise de inteligência, memória, atenção de muitas pessoas da faixa de 20 a 25, 30 anos. O senhor tem reparado algum tipo de problema nessa faixa etária em relação à amostra que se tem para fazer os testes de psicologia? Bom, já trabalhamos com isso há muito tempo, né? E a gente vai notando aí que tanta parte de, quando a gente aplica teste de concentração, de inteligência, de memória, os índices são, quando não médio, mas muito vai para a parte inferior, né? Então a gente tem notado isso com muita frequência, essa parte da atenção, de foco, tudo muito lá embaixo, né? Muito nivelado por baixo. A gente não vê grandes destaques ou um número de pessoas que se destaca. A gente nota um número muito pequeno de pessoas, né? Isso, doutora, quer dizer uma frustração no trabalho, menores salários, menor permanência no emprego, poucas realizações na vida, frustração na fase adulta, chegar com 50, 60 anos, minha árvore não deu fruto, né? Essa é a história que a senhora está traçando para quem está muito conectado nesse mundo digital e não consegue se desligar das redes sociais, TikTok, Instagram, dancinha, né? Até que ponto isso está? Afeta mesmo. Como eu disse, é bastante preocupante, né? E essa frustração, essa agressividade gera uma interação social ruim, né? Então, ele não sabe lidar com o outro, com os outros indivíduos. Então, já desde criança, desde adolescente, essa dificuldade, né, de lidar com o outro, e isso ele leva para a vida adulta. O que a gente vê são profissionais que não têm
é isso que você falou, eles não conseguem manter as suas atividades de modo adequado, isso gera sofrimento, gera angústia, gera toda essa ebulição, né, de sentimento que vai levar ao burnout, e cada vez mais cedo, cada vez mais frequentemente, né? Então isso é bastante triste, inclusive, né? Não é só preocupante. Doutor Oliveira, esses sistemas TikTok, Instagram, né, de passagem rápida, né, imita muito Las Vegas, né, do jogo, de a tentativa acertar. Uma vez que eu ganho um ponto, eu faço mais vezes a tentativa, né? Até que ponto, né, esses processamentos neurosinápticos são induzidos a recompensa rápida do que um planejamento futuro mais adequado para a vida? O problema todo é que a gente vai recebendo, estamos falando de crianças, as crianças vão recebendo constantemente várias informações, muitas informações, e elas não aprenderam, a gente vai voltar naquele ponto que eu sempre falo, não aprenderam a interpretar. Então, as pessoas pegam sempre a história com as suas primeiras palavras. Então, você olha ali, você as primeiras palavras e acha que é aquilo, e segue aquilo que está sendo dito ali, sem fazer uma interpretação. Eu acho que nós precisamos levar as nossas crianças, aos adolescentes, ou quando não aos adultos, o quão importante é não fazer a leitura de imediato. Olhar lá o que está sendo mostrado e falar, é isso. Não é assim que funciona. Eu acho que vale uma reflexão, uma interpretação, uma análise mais ampla, e aí sim você pode falar, pô, isso aqui condiz com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu sou, daquilo que eu quero ser, beleza, mas eu não vejo isso. Eu vejo um movimento rápido que entope a sua mente e você acredita naquilo, segue adiante, e vai seguindo adiante, vai seguindo adiante. Então todo mundo dança a mesma dancinha, todo mundo vê o mesmo TikTok, todo mundo vê o mesmo Kawaii, todo mundo faz as mesmas coisas no Instagram, todo mundo faz as mesmas coisas no Facebook, e é isso que eles querem. Na minha opinião, quanto mais pessoas forem assim, mais fácil a condução, muito mais fácil de conduzir, de fazer as pessoas não pensarem. É o foco de muitos governantes, por exemplo. Até perguntar para a senhora, doutora Roberta, esses casos de acesso rápido à informação via redes sociais, eu não consigo sair do Instagram, não consigo sair do TikTok, do Kawaii, que nem esse que tem Kawaii. Assim, descobri agora, valeu. Obrigado, doutor Oliveira. Mas isso pode gerar casos de ansiedade das crianças e adolescentes? E essas ansiedades vão levar à depressão, à ideação suicida? Isso tem uma linha lógica do que eu falei ou estou apenas chutando? Não, tem sim. Elas ficam dependentes desses likes, né? Elas ficam acreditando que aquilo é o tudo, né? Quanto mais likes eu tenho, elas ficam dependendo da aprovação alheia, né? E isso, quando ele não tem essa aprovação, ou quando ele tinha X likes, ele passa a ter menos likes, porque tudo tudo vira menos, não é mais novidade, tão rápido, tudo desinteressa com muita velocidade, isso acaba fazendo com que você não seja mais aquela pessoa interessante, né? Porque a novidade hoje em dia dura muito pouco tempo, então acaba que essa frustração de não ter aqueles likes, isso gera depressão, que a gente tem visto muito, muito jovem, muita criança com depressão, né? E também por conta dessas diferenças sociais que estão muito mais evidentes, muito mais jogadas, né, na cara, e acaba que o que eu vejo muito é criança com ansiedade, com depressão no consultório. Crianças, às vezes, pequenas, de 8 anos, de uma criança de 8 anos, virar para mim, eu não quero mais viver. Aí você vai, né, perguntar por que ele não quer mais viver. Uma criança de 8 anos dizer isso para você, porque eu sou pobre. Caramba. Sabe? Porque eu sou pobre. Era uma criança potencializado pelas redes sociais. Exatamente. Então, assim, ele achava que ele era pobre. Eu falei, mas você tem tantas coisas, você tem pai, você tem mãe, você tem uma casa legal, você estuda num lugar legal. Não, mas eu sou pobre. Então, assim...
sabe? A criança não tem noção do que é dinheiro, o que é riqueza, o que é cultura. Com 8 anos, gente, para tudo. Mas eu tenho pegado casos assim, entendeu? No consultório. Isso é bastante preocupante. Eu fico chocada. Falar em caso clínico, consultório, eu sei que a senhora atende pela telemedicina e a senhora também atende particularmente. Inclusive, aqui nos comentários, né, o pessoal que está chegando agora, o contato da doutora Roberta está aqui embaixo. Se quiser procurar especialista em crianças, faça o favor de passar o WhatsApp, ela está sempre pronta para atender. Mas a senhora me traz um ponto de alerta, porque essa entrevista ela é passada na Cognos, mas também é passada no canal do CPP, onde a gente tem uma grande quantidade de seguidores policiais, né? Bombeiros, policiais militares, policiais civis militares, do Brasil inteiro, no estado de São Paulo. Como que o exemplo do pai pode influenciar de forma negativa a criança? Eu estou sendo muito específico com um grupo que a gente tem muito carinho, né? São os nossos alunos do CPP, os alunos do CPP. Qual o cuidado, né? Porque a gente pegou na imprensa nesses últimos 2 anos, que crianças e adolescentes estão invadindo escola com armas para matar. Isso não é videogame, isso é vida real, né? Isso, eles têm essa... Porque na cabeça da criança, ela não diferencia muito o que é real e o que é imaginário, dependendo da idade. E depois de uma determinada idade, também se ele foi, como se diz, ele viveu num momento muito de isolamento, né? Ele não tem essa conexão com as outras pessoas, e isso acaba fazendo com que ele não dê muito valor à vida do outro. Então, o que vai acontecer? Existe o risco, né, de ter arma em casa, e essa criança simplesmente realmente pegar a arma e ir lá, sabe, querer se livrar daquele coleguinha que está fazendo ele sofrer, né? E isso é bastante preocupante. Ou se matar, inclusive, né? De você ver a criança pegar e atirar nela mesma. Por quê? Porque ela não quer mais viver aquele sentimento. Então, tem que se tomar esse cuidado. Os pais têm que, claro, não deixar a arma de fácil acesso, né? E ter essa consciência também de mostrar, dar um bom exemplo, né? De mostrar para ele que a atividade que ele faz, né, no caso dos policiais, né, das pessoas que têm que lidar com isso, exige esse tipo de relacionamento, mas de manuseio, né, da arma, e que ele é feito com um treinamento, com uma responsabilidade, e não dá acesso. Isso é importantíssimo, né? Você... Pois não, doutora. Pode falar. A senhora falou muito a gente entrou nessa abordagem do que é o mundo real, o mundo imaginário, e eu queria entrar no aspecto onde o doutor Oliveira estudou lá na faculdade, né, porque ele foi coordenador de curso e tal. Doutor Oliveira, as crianças, me parece que têm sempre o amigo imaginário, né, o amigo imaginário de um mundo imaginário. Isso é estudado na psicologia como um dos processos de formação da personalidade da criança. Os pais acreditam que isso não existe, mas isso é ciência a ser estudada. Né? E, doutor Oliveira, esse mundo imaginário da criança está ficando mais imaginário num tempo. O tempo de imaginário que eu tinha 4, 5, 6 anos, ela está ficando 8, 9, 10. É isso? Por isso que a criança não consegue discernir o que é mundo real, mundo imaginário e multiverso. Agora, esse mundo veloz, esse mundo cheio de informação, tem trazido essas possibilidades. Mais uma vez, eu vou pegar pesado aí, vou falar mais uma vez sobre a importância dos pais, mãe, pai, avós, os irmãos maiores, da escola, dos professores, lidar com criança, trabalhar com público adolescente, requer muita responsabilidade. Não dá para ficar brincando de escola, brincando de pai, brincando de mãe, brincando de avô e brincando de avó. As crianças, elas precisam ser vistas, elas precisam ser observadas. A gente precisa estar do lado delas, motivando, mostrando o caminho, ensinando, orientando. Nós estamos, mais uma vez, brincando muito de ser pai, de ser mãe, né? E existe uma responsabilidade gigante nisso.
voltando aí nos meus amigos militares, o qual eu tenho muito carinho, subestimar as crianças não dá. É preciso estar atento o tempo inteiro. O manuseio de arma deixada de qualquer jeito, é perigoso. Nós estamos vivendo um mundo aí onde as crianças assistem os seus TikToks da vida e colocam uma corda no pescoço e tentam ficar 20 segundos. A nova modalidade, a gente tem um caso aqui bem recente disso, né? Aqui muito próximo da gente, de um adolescente que pôs a corda no pescoço e se matou há 2 semanas atrás. Então a gente precisa ficar muito atento. Subestimar essas brincadeiras e achar que tudo isso daí é uma invenção, não é. Então a gente precisa estar atento o tempo inteiro. Pergunta para a doutora Roberta, se essa complementação do mundo imaginário, a senhora até sorriu quando eu fiz essa pergunta, a senhora deve lidar com esse caso de conversar com as crianças e elas retratarem um mundo paralelo que elas vivem, né? Sim. E isso é estudado, tanto na medicina, quanto na psicologia, na psicopedagogia, na neurociência. Esse mundo imaginário que é real para a criança, né? E como isso influencia. E eu queria abordar um assunto um pouco mais delicado, mas quando a gente está falando de policiais tal, e a gente está falando dos pais, das mães policiais e outros pais e mães que estão assistindo, esse ponto do suicídio infantil, né? Isso aumentou no Brasil? Quais as preocupações que a gente tem que ter com esse ponto? Não, é preocupante, na verdade, não só no Brasil, né? No mundo inteiro, essa questão do suicídio, né? Cada vez mais cedo, tem que estar, né, como no pensamento dos pais. É como na faculdade que diziam para a gente, precisa se pensar em câncer porque é um problema real, é um diagnóstico que pode acontecer, e se você não pensar nessa possibilidade, você não vai dar o diagnóstico. Mesma coisa é a depressão na infância, essa possibilidade, né, da criança fazer alguma coisa contra si, por conta de depressão. A gente tem cada vez mais casos, e a internet também tem uma parcela, porque ajuda também a ter acesso a esse tipo de informação, como se suicidar. Então, os pais têm que estar atentos ao que a criança anda assistindo. A gente tem que estar atento a qual tipo de site que essa criança está frequentando, que esse adolescente está frequentando. A gente tem que ter esse tipo de informação. A gente não pode deixar a criança solta aí na internet, porque tem de tudo. Tem de tudo, e tem coisa boa, muito boa, tem coisa muito ruim. E a criança não vai saber, não vai ter muito discernimento. Para o adolescente, o sentimento, os hormônios fazem ele ter esse sentimento muito mais exacerbado. A gente tem que estar atento aos comportamentos, né? Se está mais triste, mais trancado, né, no quarto, mais isolado, mudou o comportamento de repente. Então, os pais têm que estar atentos a esse tipo de coisa, porque hoje em dia a gente tem muito mais isso, não só no mundo, né, nos outros países. A gente tem que pensar que no Brasil a gente também está tendo realmente muito caso de depressão na infância e adolescência, principalmente, e suicídio. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, depressão e ansiedade caminham juntos, doutor? Muitas vezes, né? São crianças que precisam da gente ter esse tipo de atenção, porque o paciente com esse tipo de problema, ele, sim, tem uma tendência a se sentir inferior aos outros, e esse sentimento, se a gente não prestar atenção e não tratar logo, ele pode, né, piorar com o tempo e levar a um evento, né, de tentativa de suicídio ou suicídio propriamente dito, né? E isso na criança é extremamente preocupante. Os pais têm que prestar atenção nos comportamentos dos filhos, nessas mudanças comportamentais e nessas patologias como TDAH, né? Não só o transtorno de déficit de atenção, mas tem depressão mesmo, enfim, e procurar os profissionais, né? Procurar o psicólogo, procurar o seu pediatra de confiança, conversar. E os pais têm muita responsabilidade sobre isso, tem que ter atenção sobre isso.
Doutor Oliveira, então, me parece que a criança, o adolescente, não sabe diferenciar a vida real do resetar, né? Do mundo imaginário, porque no videogame, não tô afim dessa vida, meu jogo tá perdido, eu vou resetar. Vou perder, começo de novo, aperto o botão de start. A vida é real, né? Foi embora, foi embora. Não tem essa diferenciação, e aí cabe às pessoas que estão acompanhando e reforçando o que a doutora Roberta falou. Eu acho que a gente precisa fazer, sim, esse acompanhamento e ficar muito atento. Não só nos jogos, mas eu tenho exemplos aí de pais que moram em condomínios e colocam seus filhos para brincar sem essa monitoração, sem monitorar, sem de vez em quando dar uma descida para ver o que eles estão fazendo, com quem eles estão. Então, eu acho que vale muito a pena vocês começarem a repensar com quem seus filhos estão, o que eles estão fazendo, com quem eles estão fazendo, onde eles estão ficando, onde eles estão entrando, na casa de quem eles estão entrando, quem são as pessoas que seus filhos estão se envolvendo. Eu acho que tudo isso é importante. Eu acho que quando a gente cuida dessa maneira, com carinho, a gente consegue ter um melhor controle. Controlar totalmente fica muito difícil, mas se a gente estiver muito atento a esses detalhes e não simplesmente empurrar as nossas crianças, nossos adolescentes aos jogos, às fitas de jogos, à rua, a conversar... Ficou antigo, Oliveira. Deixa cortar, deixa dar outro. Ficou antigo, a criançada vai dar dislike nesse vídeo aí. Fita de jogo, agora é tudo streamado que a gente fala, mas fica tudo bem. A molecada vai dar dislike. Você corta. Mas as crianças precisam ser monitoradas e precisam ser muito monitoradas. Só o jogo não dá. Tem muita coisa legal para fazer que não é só o jogo. Respeito quem gosta de jogo, quem joga, eu acho que isso é válido pra caramba, mas tem lá o espaço, o horário de jantar com os pais, almoçar com os pais, tomar café da manhã com os pais. Não estamos falando aqui nada de deixe de jogar, mas nós estamos falando assim, vai à casa dos avós, não é lugar de ficar com o celular na mão na casa dos avós. Vai na casa dos tios, não é lugar de ficar. Vai na festa de aniversário de 80 anos do avô, não é na hora de lá, essa não é a hora de ficar no celular. Eu acho que essa coerência, essa inteligência precisa partir do monitoramento dos pais. Eu tive um exemplo disso, meu pai completou 80 anos e eu chamei a atenção das pessoas que estavam no celular. Poxa, completar 80 anos e as pessoas só no celular, sem ouvir a música sertaneja que nós contratamos para tocar, a sanfona tocando e todo mundo só no celular, não tem sentido fazer a festa. Então a gente precisa estar atento a essas coisas também. Isso ajuda os jovens a repensar. Eu acho que a conversa aí dos pais quando está saindo de casa para ir para o evento, poxa, filho, vamos desligar o celular, nós estamos indo na casa dos seus avós, vamos conversar com eles precisam ouvir as nossas histórias, ter esse contato com vocês. Eu acho que tudo isso é bacana. Eu acho que isso é fundamental para uma vida melhor em família, eu só acho. É isso. Não, mas é isso, a opinião técnica. Doutora Roberta, eu sei que a senhora trabalha com telemedicina, até numa das grandes empresas do Brasil chamada Medipass, e eu queria saber hoje como que a telemedicina pode ajudar os pais responsáveis, as crianças, nesse mundo digital. A gente só criticou o digital, mas a senhora trabalha no digital. Não é um contrassenso isso, mas como que pode ajudar a medicina usando o meio digital? Agora a senhora tem que defender o digital. O digital é fantástico, mas se bem usado, né? Tem que saber usar. Até a gente chegar nesse ponto de trabalhar no mundo digital, a gente passou pelo mundo real, a gente passou por um aprendizado. Existe um momento para tudo. E a internet, ela é fantástica. A telemedicina chegou para ficar. Por quê? Porque dá acesso às pessoas. Então, assim, através, né, desse acesso via consulta, né, digital, pela telemedicina, os pais têm acesso à informação de qualidade, de profissionais, né, médicos, psicólogos, enfim, de várias áreas, né, que podem ajudá-los a ter uma criança saudável, tanto física quanto emocionalmente. E a gente
pode tirar as dúvidas dos pais com segurança de casa, do trabalho, a qualquer momento, porque você pode agendar, você está no seu trabalho, você pode agendar uma consulta, né, com o psicólogo, você pode agendar a consulta com o médico, pediatra do seu filho, e conversar com ele no momento que você precisa tirar dúvida. Então, eu acho que a telemedicina é maravilhosa, né? Dar esse acesso aos pais às vezes, tirar o pai de uma angústia, né? Vai ajudar essa criança no momento que ele precisa, que ele pode, que ele, né, tem. Então, assim, eu já tirei dúvida de pai e de mãe que estavam num local lá no meio do nada, e aí ele tinha acesso a um celular, marcou uma avaliação comigo, tirei a dúvida do pai, a criança ficou bem, olha que legal. Então, assim, né? Tem que saber usar, né? A ferramenta. Tem que saber usar. Eu sei, ó, a conversa tá boa, já chegamos aos 40 minutos, que é o nosso tempo limite, mas tem uma pergunta que foi feita assim, o pessoal que soube que eu sabia que eu ia entrevistar, pergunta isso, tem que perguntar, não tem que perguntar. O bullying aumentou com a internet, o bullying infantil, como que está a situação do bullying, daquela pessoa que não sabe o limite para esconder a sua falha, acaba atribuindo falha às outras pessoas, que é o bullying, né? Como que está hoje, que a senhora observa com a internet, com as crianças? Elas são mais aceitas no convívio social, são menos aceitas? Posso usar óculos, não posso? Para falar, eu também tenho óculos, que eu não estou usando, mas também uso óculos, sem problema nenhum. É só colocar, né? Mas, assim, como que está hoje o bullying e qual a preocupação dos pais em relação às suas crianças quanto ao bullying? A quem faz o bullying e quem recebe o bullying? Os pais têm que estar, né, atentos, porque, assim, a gente conversou antes, mas existe o bullying digital hoje, né? Então, assim, o bullying, quando ele quer acontecer, hoje em dia, ele vai pegar a criança por todos os lados, né? O adolescente por todos os lados. Ele pega tanto no presencial quanto no mundo virtual. E isso os pais têm que estar atentos também, que pode estar acontecendo, eles não têm ideia, e essa criança se vê acuada, né, por todos os lados, porque na escola, presencialmente, ele sofre, mas também na internet ele sofre, e a gente tem que dar esse apoio. A criança tem que saber que pode contar com o pai, que pode conversar com o pai. Então, é muito importante que o pai esteja atento e disponível, né? Se mostre disponível e fique de olho no que ele está, no que a criança está tendo acesso, porque o bullying digital ele é real, ele acontece e pode levar uma criança, uma adolescente ao suicídio. Porque é muita pressão e é muita gente, porque pela internet o bullying que era na escola com, sei lá, 2, 3 colegas, na internet é com um monte de gente, entendeu? Então, assim, isso é bastante preocupante. Muito bom, muito bom. Doutor Roberto, doutor Oliveira, nós estamos chegando ao fim, nós passamos o tempo combinado, passamos 12 minutos do tempo combinado, mas é uma conversa muito agradável, muito agradável. Doutor Oliveira, eu queria deixar esse espaço aberto para o senhor fazer a pergunta para a doutora Roberta, como não foi programada, né? Como não foi programada, né? Deixar ela em saia justa, né? Como a gente diz aí. A minha pergunta vai sempre do lado desse trabalho multidisciplinar, né? Que eu acho muito importante. O que a senhora acha desse trabalho multidisciplinar, né? Onde os profissionais se juntam e se unem para tentar encontrar uma solução ou uma saúde mental e física ao paciente? Trabalho em equipe é essencial. Nossa, é outra coisa que eu acho fantástico na telemedicina. É esse acesso que eu posso ter também aos profissionais da equipe multidisciplinar, né? É muito mais fácil a gente conversar, né? E conversar cara a cara sem estar cara a cara, né? Eu posso marcar uma reunião sobre um paciente com o doutor José e a gente pode bater papos, né, e discutir assuntos pertinentes
ajudar as pessoas com isso. Então, assim, o trabalho da equipe multidisciplinar é essencial. E esse acesso que a gente tem agora, essa facilidade que a gente tem com o mundo digital, é maravilhoso. Eu sou super fã, da medicina de família, sou super fã do trabalho em equipe multidisciplinar. Gasgueira, falo demais. Mas aí, em empresas, né? Hoje em dia a tendência é a gente ter essas equipes, né, para ajudar a cuidar melhor dos nossos pacientes. Então a gente tem um psiquiatra, a gente tem o psicólogo, a gente tem, né, o fisioterapeuta, a nutricionista. Então às vezes é uma criança que tem um problema, por exemplo, alimentar, né, algum distúrbio alimentar, né, uma anorexia, uma bulimia, enfim. E a gente ter a equipe multidisciplinar é importantíssimo para tratar desses casos, e a internet nos ajuda também a reunir, né, esses times e a gente conseguir dar um andamento no caso com muito mais eficiência, muito mais propriedade. Eu sou fã. Legal. Eu queria agradecer ao pessoal que nos assistiu até agora, você que está nos assistindo, essa entrevista sensacional com a doutora Roberta. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like, compartilhe essa entrevista, e se quiser perguntar nos comentários, põe aí o que você achou dessa entrevista, que é outro tema com a doutora Roberta, com o doutor Oliveira, é só colocar nos comentários. Doutora Roberta, obrigado pela presença, pela conversa, sei que nós passamos do tempo, mas é uma conversa gostosa, né? Uma conversa sensacional, mais de aprendizado do que uma entrevista em si. Acho que as pessoas que nos assistem, acho que tem o mesmo sentimento que eu tenho. Obrigado, viu? Obrigada a vocês, meninos, pelo convite. Boa noite, pessoal. Podem sempre me convidar. Eu converso demais. O baiano, você sabe como é que é, né? Não nasce, estreia. Doutor Oliveira, obrigado. Doutor Oliveira, obrigado mais uma vez. A gente se encontra numa próxima entrevista. Obrigada.